Feliz 2010. Pois é, estamos aqui de volta no primeiro programa do ano, agradecendo sempre a presença de você, que sem você esse programa não poderia existir. E hoje eu estou trazendo o senhor Adelino Rodrigues, que é o coordenador do SIDOC PROCON, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Que prazer ter você aqui. Olha, eu agradeço o convite, né? Afinal, embora a gente esteja na mesma casa... Na mesma casa, mas é que eu acho sempre importante a gente estar informando as pessoas, né? Sobre direitos, claro, não é? Deveres. E eu acho que começando a falar, qual é o papel do SIDOC? E você lembrou bem, né? Quer dizer, a grande dificuldade é exatamente mostrar para a sociedade que é possível confiar num órgão que luta o tempo todo na defesa do consumidor. O grande papel do SIDOC é mostrar para as pessoas isso, ou seja, elas quando forem ter a sua relação de consumo, que elas tomem cuidado, evidentemente, são vários os cuidados, se nós fôssemos elencar aqui os cuidados que o consumidor deva ter no ato da compra, nós vamos ficar aqui o dia inteiro falando. Com certeza. Mas é importante que o que seria o básico, como preço, mercadoria que você eventualmente tenha dúvida com relação ao custo, que você deve sempre procurar um similar para você avaliar melhor. Nessa relação da compra, o SIDOC tenta orientar na medida em que, se não houver um litígio, por exemplo, o SIDOC ele chama as partes para conversar, ele tenta a conciliação, tá certo? E isso é tão louco assim que você pode imaginar que no mês nós temos uma média de aproximadamente 800 atendimentos. Nossa Senhora! E o nível de resolução chega a 80%. Que coisa boa, hein? E nós ainda achamos que isso poderia ser melhor do ponto de vista do atendimento. Não o número, porque o número é relativo. Você pode, se bem que nós estamos nessa média de 800, mas você pode ter um número inferior com uma resolução muito maior. O que se quer, na verdade, e isso o SIDOC se propõe, e para falar do SIDOC eu quero só lembrar que o SIDOC tem convênio com o PROCON. Certo. O que significa dizer o seguinte, todas as multas, por exemplo, são feitas pelo PROCON de São Paulo, né? O que leva, inclusive, o SIDOC a ter uma vida própria do ponto de vista financeiro, porque essa multa é sempre dividida por dois. Então, uma parte para o PROCON em São Paulo, uma parte para o SIDOC em Santos. Mas quais são os serviços, né, que o SIDOC oferece à população? Basicamente, orientação, defesa... nessa relação de consumo. Sempre com cuidado para não, por exemplo, quando tiver qualquer questão trabalhista, o SIDOC não se envolve, não age, não recebe denúncias. É na relação de consumo, né, que você possa ter qualquer dificuldade que o SIDOC atua. Certo. E ele atende que público? Não tem. Veja, quando eu entrei no SIDOC, havia uma questão de não se atender pessoas de outro município. Então nós alteramos isso. Se a pessoa ou o problema for em Santos, nós vamos atender. O que significa dizer o seguinte: se o cidadão mora no Cubatão e teve um problema de consumo aqui em Santos, nós vamos atender esse cidadão, embora ele seja de Cubatão. A não ser que tenha lá na outra cidade uma sede do PROCON que faça o atendimento, o que normalmente não ocorre. Então, nós aqui atendemos quando há um problema, ou o consumidor é daqui, ou o problema é aqui, nós atendemos, seja quem for, qualquer consumidor. Agora, existe um valor teto para você procurar o SIDOC? Porque, por exemplo, no juizado de pequenas causas, até um X, né, um valor X, você pode procurar. Mas, Mônica, o juizado, por exemplo, ele entra onde no SIDOC? Ele entra a partir do momento em que na conciliação não houve acordo. Então, por exemplo, o problema de telefonia, que é o que mais existe. Se não houve acordo entre a companhia e o consumidor, nós orientamos o consumidor a procurar o juizado de pequenas causas ou um advogado de sua confiança, caso queira. O trabalho do SIDOC para na conciliação. Não houve acordo, né? Aí a pessoa tem que procurar o seu caminho, ou o juizado ou um advogado de sua confiança. Agora, serve para quem compra e para quem vende ou atende somente quem compra? Não, na verdade, há uma orientação para quem vende. Por exemplo, saiu uma lei recentemente que você, enquanto fornecedor, é obrigado a determinar qual o período que você vai efetuar a entrega da mercadoria.
Então, não pode mais acontecer que nem era antigamente, onde o cidadão dizia, eu vou na sua casa entregar mercadoria tal dia. E aí ficava a pessoa de manhã, à tarde, à noite esperando, e aí às vezes não ia. Hoje não, hoje é a mesma prestação de serviços. O que eu quero dizer com isso? Um serviço prestado, por exemplo, pela NET, né? Que diga que, se ele disser, eu vou tal dia, não pode, tem que dizer qual é o período que você vai receber a visita do técnico. Isso para todos os serviços, tá certo? E para todos os fornecedores que eventualmente precisam, necessitam entregar qualquer coisa, qualquer mercadoria na sua casa. O período é lei, hoje você não pode mais dizer, eu vou tal dia. Não, é tal dia, mas tem que dizer qual é o período que vai. E normalmente quem escolhe o período é o consumidor. Isso é bom saber. Porque se você compra uma geladeira, né? Vamos para a parte na prática. O cidadão vai entregar, diz que pode entregar tal dia. Muito bem, então você escolhe qual é o período melhor para você receber essa geladeira. A hora, inclusive, não? Não, a hora não, só o período. De manhã, porque a gente também, a lei não precisa o horário, porque também nem haveria condições, porque você vai entregar uma geladeira num bairro e depois tem que entregar uma outra em outro bairro, ainda não é justo com o fornecedor. Mas assim, o período de manhã, à tarde, à noite é importante porque você fica com o teu dia mais controlado. Claro, você não pode ficar o dia todo esperando a entrega de uma mercadoria. Antigamente era assim mesmo. E isso, entrega de mercadoria.